Olá, e aí, todo mundo bem? Então, vamos fazer a retomada agora dos exercícios que foram trabalhados no mês de maio, tá? Então, da nossa aula de pós-médio de Química. A nossa primeira aula aí vai ser sobre funções inorgânicas do grupo. Qual o grupo, né, das funções orgânicas? Existem diversos grupos, e desses grupos, então, nós vamos trabalhar ácidos, na sequência bases e posteriormente sais, né? Não vamos atentar agora a óxidos. Por que, professor, vamos ficar nesse momento só para ácidos, bases e sais? Como eu já tinha falado, tá? Mas trazendo aí a memória de vocês, a questão aí de vocês são conceitos, tá, necessários aí, requisitos necessários aí para você utilizar aí a técnica de titulação, tá, um método empregado aí para ácidos e bases, né, no qual você determina a concentração de uma solução desconhecida, sendo ela ácido ou base. Então, a gente precisa desses conceitos preliminares aí do que é um ácido, o que é uma base, como que eles funcionam, qual que é a reação, né? Uma vez que você tem substâncias ácidas e bases juntas, né? Um ácido e uma base, então dessa reação, dessa mistura vai resultar que tipo de reação, tá? Que é no caso sal. Então, seguindo aí então na resolução. Então, o exercício aqui, ele fala, os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares que, ao serem dissolvidos em água, geram íons H+, geram. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Então, nós vimos que existem dois processos, tá? Existe ionização e existe dissociação iônica. Ambos, né, têm como final os íons, e esses íons eles que são condutores de corrente elétrica quando essas substâncias estão em meio aquoso, na presença de água, né, quando eles estão dissolvidos em água. Então, pela nossa resposta, você já vê aí que é ionização, a letra B, tá? O que poderemos aí complementar para vocês? Tá? Então, relembrando aí, ionização em solução aquosa, tá? Ela libera como único cátion o hidrogênio H+, ou mais corretamente o íon hidrogênio, tá? Porque não é que o hidrogênio, o hidrogênio lá proveniente do ácido, igual por exemplo aqui genericamente mostrando, e temos um exemplo aqui com ácido clorídrico. Olha aqui o hidrogênio de carga, né, de íon 1+, e o cloro de carga 1-, tá? Então, ele liberou aí nessa ionização, e aí você vê que a única espécie química positiva que tem é o íon hidrogênio. Então, não que o hidrogênio vai ficar solto lá na solução aquosa, não, tá? Ele vai ser associado pela molécula de água, por isso que a molécula de água H2O passa a ser H3O+. Desculpa. Algumas observações, então, sobre os ácidos, tá? Quando estão em solução aquosa, os ácidos conduzem eletricidade. Isso acontece porque os ácidos se desdobram em íons. Os ácidos se ionizam em solução aquosa, ou seja, dão origem aos íons, e o único cátion, a única espécie positiva formada é o íon H+. Tá? E nas reações de neutralização, os ácidos reagem com as bases formando sais e água. Tá? Aqui é só uma imagem ilustrativa, tá? Mostrando para vocês de um sistema simples que a gente pode fazer mesmo no laboratório, né, para fins didáticos, né, de um sistema aqui com luz. Então, pela corrente, pelos íons que foram liberados aqui, formado dessa ionização, né, por exemplo, do ácido clorídrico, que é o nosso exemplo, esses íons vão conduzir corrente elétrica, e tá aqui, então, a luzinha acesa, tá? É muito interessante fazer isso, caso você não fez, né, depois, na oportunidade, você faz com a orientação do seu professor. Segundo exercício, qual dos ácidos a seguir é o menos volátil? Volátil. O que é essa palavra volátil?
tá? E porque no caso seria a minha alternativa correta é a letra D, menos volátil. Então, vamos lá para o nosso comentário. Olha, gente, substâncias menos voláteis é quando um ácido possui ponto de ebulição baixo. Então, com facilidade, termo simples, dizer assim para você, né? A substância que tem a capacidade, né, de passar com muita facilidade, né? As partículas que estão ali no estado líquido passam com muita facilidade para o estado gasoso. Então, é bem perceptível quando você abre o frasco, por exemplo, de álcool, de acetona, um perfume. Por quê? Né? Você chega ali no ambiente, né, tá cheirando, né? Então, porque é uma substância muito volátil e ela não precisa de altas temperaturas, né, para passar aí do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, ele te dá o exemplo aí, ácido clorídrico, ácido bromídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico, ácido nítrico, tá? Existe também um outro termo, ácido fixo. E aí, lembrando lá no enunciado do exercício, ele quer saber não é do mais volátil, ele quer saber quem é o menos volátil. Então, o menos volátil ele vai ser classificado como um ácido fixo, ou seja, quando um ácido possui ponto de ebulição alto. Então, o ácido sulfúrico, em condições ambientes, se você abrir um frasco de ácido sulfúrico, não vai ser perceptível ali a sua presença pelo odor, tá? Por quê? Porque ele precisa ter ponto de ebulição alta para que as suas partículas do estado líquido passem para o estado gasoso. Exercício 3. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos Estados Americanos do Norte que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi de seu descobridor, Carl William Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo a solução de ácido cianídrico, cuja forma molecular é. Então, aqui já não está nem a questão marcada, mas qual que é a fórmula correta do ácido cianídrico, ok? Então, vamos ver aqui no comentário da nossa alternativa. Bom, o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio apresenta a fórmula molecular HCN. Então, essa é a resposta correta. Então, lembrando só um pouquinho, né, como que escreve a fórmula de um composto, né, a nomenclatura aí dos ácidos. E nesse caso, eu peguei somente os hidrácidos, que são aqueles que não têm a presença de oxigênio, tá? Quando você tem um ácido que tem a presença de oxigênio, ele chama oxiácido. Então, como que faz a nomenclatura? Como eu saberia, né, identificar a fórmula desse composto? Então, ácido, né, porque a única espécie positiva tem que ser o H+, tá? O nome do ânion. O ânion é o CN-. A gente vai ver mais para frente a tabelinha de cátions e de ânions, tá? Que vocês precisam, né, ter em mente. Lembrando que os ânions, eles têm nomes, as espécies adquirem nomes. Então, nesse caso, é o cianeto. Se você olhar lá na tabelinha de ânions, CN, um menos ou menos, é o cianeto. Aí, o que ele fala? Eu escrevo a palavra ácido, mais o nome do ânion. Então, quem que é o ânion? Eu já identifiquei, é cianeto. Mas ele diz o seguinte, para a regra da nomenclatura dos hidrácidos, a terminação eto vai ser trocado por hídrico. Portanto, o nome, então, fica ácido, né? Ácido, porque é uma espécie química que, né? No caso, segundo a teoria de Arrhenius, a única espécie liberada de íon positivo é o H+, e o cianídrico. Então, porque o hídrico, tá? Em virtude do nome do ânion, né? De carga positiva, de carga negativa, desculpa, ter a terminação eta, substituir por hídrico, ok? Então, a gente associando aí a nomenclatura com a forma do composto, conhecendo a tabelinha de cátions e de ânions, a gente
a gente consegue, então, dar a nomenclatura para esses compostos. Então, ok. No exercício número 4, baseado nos conceitos sobre funções químicas inorgânicas, analise as afirmações a seguir. 1. Primeira sentença. O ácido fosforoso possui 3 hidrogênios ionizáveis. Os nomes dos seguintes ânions, né? E foram dados os ânions. Hiproclorito é o NO2-, é o Cl4-2-, é o cromato, o P2O7,4- é o pirofosfato. A água régia corresponde a uma mistura de 3 partes de ácido. Então, para me formar, para eu preparar essa solução aí de água régia, eu vou pegar 3 partes de ácido nítrico para 1 parte de ácido clorídrico. Então, qual delas estão corretas? Então, ele falando aqui, né, já assinalando aqui a alternativa correta é a letra A, ou seja, apenas os nomes estão corretos, né, com seus respectivos ânions, né, de carga presente aqui, né, no enunciado do exercício. Sabe, né, gente? Ânions é aqueles que apresentam carga negativa, tá? Então, grava bem aí o enunciado da questão, você tá aí com o seu caderno, com o seu material, então vamos discutir aí, né, por que realmente somente a segunda afirmação está correta. Bom, primeiro o ácido fosforoso, ele fala que existem 3 hidrogênios, tá? E que todos os 3 hidrogênios, eles foram aí ionizados. Então, né, talvez você não conhece a fórmula aqui, tá? A fórmula do ácido fosforoso é esse. Como eu tinha já falado para vocês, tem a presença de oxigênio nesse ácido. Então, para escrever a fórmula desse composto, tem H3PO3. Essa é a fórmula do ácido fosforoso. Então, em solução aquosa, né, ou seja, dissolvido em água, tá? O que a produção? Então, vai ter a produção apenas desses 3 átomos, dessas 3 espécies químicas, desses 3 íons hidrogênios aqui presentes na forma do composto, apenas 2 são ionizáveis, tá? Ainda restando um outro hidrogênio presente aqui, um outro, né, catidrônio presente aqui na fórmula desse ânion agora, que passa a ter a carga -2, tá? Então, essa é a equação de ionização do ácido fosforoso, ok? Então, os 3 hidrogênios foram ionizáveis? Não, somente 2, tá? Então, no caso, ele não é nem um ácido, né, não tá aí dentro da classificação de ácidos, de oxiácidos fortes. A outra, por que o exercício 2 está correto? Ó, aí eu fiz a questão de trazer uma tabela, tá? Uma tabela de cátions e tabela de íons, tá? Para vocês se lembrarem os nomes, né? E até para saber formular a nomenclatura desses compostos inorgânicos, que são necessários, tá? Então, aqui listado, tá? Você vinha aqui, então, consultar a tabela de cátions, a tabela de ânions e achar o nome aí, tá? Das espécies, se realmente correspondia à fórmula, ok? Aqui, ó, das espécies químicas que a sentença 2 trazia era sobre o pirofosfato, tá? Então, tá aqui a nomenclatura dele, realmente tá certo aqui a fórmula dessa espécie, tá? Então, a alternativa 2 está correta. Aí, só para mostrar aqui por curiosidade, relembrando a tabela dos cátions, né? Você observa que as espécies positivas, monopositivo, dipositivo que tem carga +2, carga +3, carga +1 e +2, carga 1 +1 e +3,
tá? Então, eles recebem o mesmo nome da espécie. Agora, na tabela dos ânions, eu tenho os de carga -1, eu tenho os bivalentes, os monovalentes, os trivalentes e os tetravalentes. E ele já recebe nomes, né? Essas espécies negativas têm nomes específicos, ok? E a água rege? Por que a água rege não seria a minha alternativa correta? Aí eu trouxe uma curiosidade, água régia, do latim aqua regia, que significa água real. É uma mistura de ácido nítrico e de ácido clorídrico concentrados. Beleza, era isso que estava no exercício? Sim. Só que a proporção é o contrário, tá? Então, a proporção lá não é é uma parte. Eu vou usar uma parte de ácido nítrico para 3 partes de ácido clorídrico. E o resultante dessa mistura é que eu vou ter um líquido atualmente corrosivo de coloração amarela e é uma das poucas substâncias que pode dissolver o ouro e a platina. Mais curiosidades, aprofunda aí no assunto aí, tá? E a questão 5 foi uma questão de desafio. Por que eu coloquei uma questão de desafio? Porque se você observar, desde lá da nossa videoaula anterior, eu tenho comentado com vocês a respeito dos ácidos, segundo a teoria de Arrhenius. E aqui, olha o que o enunciado do nosso exercício aqui destaca. O comportamento é uma teoria de Bronsted-Lowry, tá? Mas aí falando de ácido, então existe a teoria de Bronsted-Lowry, existe a teoria de Lewis, existe a teoria de Arrhenius, né? Nessa questão assim de identificar se a substância é ácida ou se a substância pode ser classificada como ácido, como base. E coloquei como uma questão de desafio porque você aí realmente você tinha que pesquisar mesmo, tá? Para saber diferenciar aí entre essas teorias, tá? E ver qual dessas reações seria a mais correta dentro daquilo que o enunciado do exercício propõe. Então, lendo aí, a água é um dos melhores solventes, capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas, como sais, gases, açúcares, proteínas e etc. Em muitas reações, apresenta um comportamento ambíguo, ou seja, ora atuando como ácido, ora como base. Então, ele está falando a respeito da água. Então, a água, em alguns momentos, em algumas situações ali que ela está, né, tá ali num sistema, ela tem um comportamento ora como ácido e ora como base. Mas interessante, né? A água ser ácido ou ser base? Então, e aí foram dadas essas equações. Foram dadas 5 equações e ele pergunta o seguinte: a água apresenta um comportamento ácido de Bronsted-Lowry, agora segundo a teoria de Bronsted-Lowry, qual dessas reações a água vai apresentar um comportamento de ácido? Não que ela seja ácido ou que ela seja base, mas um comportamento de ácido, mas segundo a teoria de Bronsted-Lowry, somente nas reações. E quanto das reações? Então, são duas pessoas diferentes, tá? Que eles propuseram o quê? Então, vamos lá? Qual que era o objetivo aqui da resolução do exercício, né, que quando eu propus, era para você pesquisar, era para você diferenciar, identificar aí qual que era a diferença entre essas duas teorias, tá? E outras, é claro. Então, primeiro, a teoria de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Para eles aqui, o ácido vai ser toda espécie química doadora de prótons H+. Tá? Então, a espécie que doa, tá? A espécie que doa o íon H+, ele vai ser considerado um ácido. E a espécie química que vai receber esse próton, tá? Ele vai ser uma base. Bom, então olha aqui, simplesmente, tá? Então aqui já assim, no nosso esquema, eu vou já mostrar geral. Aqui ele já identificou então que esse aqui doa, então vamos só nesse nível aqui agora. O que doa é ácido, tá? E o que recebe é a base.
Se você observar, em ambos os lados, você tem um par conjugado dessas espécies, ácido e base, e aqui do outro lado, ácido e base. Então, isso é chamado de pares ácido-base conjugado. Observa-se que dos dois lados a alternância das espécies, ácido e base, ácido e base. Tá, professor, mas como que você identificou? Né? Simplesmente falar quem doa, mas quem eu sei quem vai doar e quem que vai receber? Boa pergunta. Então, de forma assim, um esquema prático, tá? É que, primeira coisa, você precisa identificar as espécies parecidas, tá? Então, por exemplo, o ácido clorídrico aqui, tá? Ele tá aparecendo com quem aqui do outro lado aqui? Ah, com cloro aqui, que eu tenho o cloro, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui, opa, ele parece com esse, beleza? Ele parece. Aí, o que fala na segunda parte? A espécie que tiver mais hidrogênio será o ácido. Então, entre ácido clorídrico e o cloro, quem que tem mais hidrogênio? Ah, essa, professor, tá clara que tem hidrogênio. Então, esse vai ser o ácido, porque ele tem o maior número de hidrogênio. Ok? E esse, então, consequentemente, vai ser uma base. Aí você vai e pega o outro reagente. Ah, e esse reagente, água, H2O, parece uma espécie que está mais parecida com quem? Com H3O+. Tá vendo? Porque, então, quem que tem o maior número de hidrogênio? Entre H2O e H3O+, quem tem o maior número de hidrogênio? O ácido. Então, esse ácido, essa espécie vai ser o ácido, enquanto que essa daqui que vai ganhar, que vai ser a receptora, vai ser a base. Beleza? Então, vamos lá. Para o ácido clorídrico, esse daqui tem maior número de hidrogênio, então ele é o ácido, então ele é doador de prótons H+. E esse daqui, então, comparando aqui com o cloro, com a outra espécie mais parecida, esse daqui é a base receptora de prótons, ok? Não tem erro, tá? Bem um esqueminha aí bem prático. Bom, tudo bem. Conheci, então, né, as espécies químicas, né, segundo a teoria de ácidos e bases de Bronsted e Loi, sobre ácido e base, verifiquei que eles formam um pares de ácido e base conjugado. Só que o enunciado do exercício fala que ele está mencionando sobre a água e fala que a água ele tem um comportamento ambíguo, que aqui na química nós vamos identificar então que a água é uma substância anfótera, ou seja, uma substância que ora comporta como ácido e ora ela comporta como base. Mas como que é isso? Sim, então ora ela vai ser doadora de prótons e ora ela vai ser receptora de prótons, beleza? Então tá aqui, ó, a água reagindo aqui com uma base, a amônia, formando aqui um ácido conjugado e uma base conjugada. Então, o que eu tenho que fazer? Volto aqui no meu esquema. Identifica as espécies parecidas. Então, ele te deu a reação aqui completa, aí ele pergunta, ó, qual dessas é a água aqui? Parece com quem? Qual que é a outra espécie lá do outro lado que parece mais com a água? A hidroxila, que tem O e H. Então, quem tem o maior número, aí vamos para o segundo esquema. Quem tem o maior número de hidrogênio? H2O. Então, esse é o ácido, esse vai ser o doador. Quem é doador é o quê? É ácido. E quem recebe, então, vai ser a base. Então, no caso que fala que esse que é o par de ácido e base conjugada. Esse que está ilustrado de verde. A amônia. A amônia... qual que é a outra espécie que parece com a amônia? O NH3 aqui, o amônio, tá? Então, quem tem o maior número de hidrogênios? Aqui tem 3 hidrogênios, mais um aqui, 4 hidrogênios. Então, esse é o ácido, né? Porque a espécie que tiver mais hidrogênio, esse é o ácido, tá? Consequentemente, quem tiver
menos hidrogênio, tá? E menos hidrogênio vai ser a base, tá? Então, esse vai ser o meu, a minha base. Então, esse aqui é o ácido conjugado desse par aqui, de ácido e base, esse é o ácido conjugado. Olha, uma outra reação, tá? Em que a água agora, ela não tem um comportamento de ácido, ela tem um comportamento de base. Gente, aqui eu tô mostrando, é o que você vai fazer, não tem como eu retornar aqui minha apresentação aqui anterior. Mas você vai pegar em cada reação e vai observar isso. Então, não foi dado todas as reações, não foram dadas 5 reações, então você vai analisar. Ó, essa substância parece com quem? É a primeira coisa que está pedindo no esqueminha. Essa substância que tem H, hidrogênio, o carbono, o oxigênio, ele parece com quem? Ó, ele parece com essa espécie química aqui, ó. Né? Quem tem o maior número de hidrogênio? Opa, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem só 1. Então, o que tem maior número de hidrogênio é o ácido. Bom, aqui H2O e o H3O, eles se parecem mais. Quem tem o maior número de hidrogênio? O H3O+, então ele tem o maior número de hidrogênio, ele é um ácido, tá? Então, a outra espécie vai ser quem? A base. Então, você vai fazer isso em cada alternativa, entendeu? E aí, para você identificar, né, a alternativa correta lá do seu exercício. Na nossa próxima aula, né, nós então salientamos sobre um outro grupo presente nas funções inorgânicas, a base. Então, aqui a gente vai tratar de um outro grupo inorgânico, tá? E aqui no nosso primeiro exercício, ele pede para a gente relacionar algumas substâncias, né, que são classificadas como bases e que estão presentes aí em produtos, né, do nosso cotidiano, tá? Então, faça a associação correta entre as bases dadas na primeira coluna e os usos e ocorrências de cada um que aparece na segunda coluna. Então, ele pergunta aí, né, do hidróxido de sódio, do hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e do NH4 da amônio, tá? Então, o que nós podemos, né, fazer nessa associação, a gente obter? Ó, o hidróxido de sódio, tá? Ele tá presente na fabricação do sabão. É o conhecido famoso soda cáustica. O hidróxido de magnésio é muito utilizado aí como um antiácido estomacal, tá? E a gente vai ver muito exercício aí agora falando a respeito do hidróxido, né? Que né, a questão aí da base, né? Neutralizando aí a ação do ácido, né? Então, como a gente tem aí no estômago, né? O ácido clorídrico, então você utiliza um antiácido, uma base, conhecido como leite de magnésio. O hidróxido de cálcio, né? O cal extinto, o cal apagado, né? Muito utilizado pelos pedreiros. E o hidróxido de amônio, né? Que é o amoníaco, né? Utilizado em produtos de limpeza como o Ajax. Ok? No exercício 2, para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez é um refrigerante. Será que um refrigerante ele é ácido ou é base? Um suco de laranja, suco de laranja aqui, né, é ácido, né? Uma água com limão é ácido, um vinagre é ácido. O leite de magnésio, então você observa que todos esses aqui, tá? Eu tenho aqui soluções, são soluções classificadas como ácidas. Então, para me combater aí essa acidez estomacal, né? Como eu já tinha falado no exercício anterior, é o leite magnésio, tá? Então, por quê? Aí eu tô mostrando aqui para vocês a questão da reação de neutralização. Então, porque uma reação que eu tenho a presença de ácido mais base, eu formo água
e sal. Então, eu tenho uma reação classificada como reação de neutralização. Então, aqui diazol, né, a espécie química do ácido, né, ela vai ligar aqui o íon positivo com a parte negativa do outro composto, que é a hidroxila OH-. Então, tá vendo que eu formo aí de azul a molécula de água. A parte positiva daqui da base, eu vou ligar aqui com a parte negativa do ácido. Mas aí lembra que eu escrevo primeiro o íon positivo e depois o íon, a espécie negativa, tá? Então, já comentando com vocês aí, e é exatamente aqui na nossa próxima aula, né, na sequência da aula, a gente vai falar então desses compostos aí do sal. Não propriamente o sal de cozinha, dos sais, né, que é um outro grupo aí das funções inorgânicas. Bom, os indicadores, nesse exercício fala a respeito dos indicadores. Os indicadores de pH são substâncias que mudam de cor em função da acidez ou basicidade do meio em que se encontram. Considera um indicador que apresenta a cor amarela em meio ácido, ó, também atento isso. Eu tenho um indicador, tá, que ele vai mudar de cor em função do meio que ele se encontra. Se ele se encontrar, ele não fala qual indicador, existem diversos tipos de substâncias, tá? Tido como indicadoras. Inclusive vocês, né, muitos de vocês da segunda série devem lembrar a questão quando nós fizemos a solução de repolho roxo, tá? E aí fomos vendo as mudanças, a gente ali utilizou um indicador natural, mas existem indicadores aí químicos aí nos laboratórios, tá? Mas aí o meio mudava, a gente utilizou diversos produtos, como água sanitária, bicarbonato, diversos produtos aí, e lembro que tinham colorações diferentes, porque em cada meio, tá, eu vou obter uma cor. Então, ele fala que esse indicador ele vai apresentar cor amarela em meio ácido, a cor dele vai ficar verde se for um meio neutro, e a cor dele vai ficar azul em meio básico. Então, é correto afirmar que esse indicador em contato com a solução aquosa de hidróxido de sódio, ele vai obter a cor amarela. Em solução de ácido clorídrico, ele vai ficar azul. Em solução de amoníaco, ele vai ficar verde. No limão, ele vai ficar amarelo. E no cloreto de sódio, né, conhecido aí como sal de cozinha, ele vai ficar amarelo. Então, o que eu preciso, tá, ter conhecimento para a resolução desse exercício? A classificação. Então, hidróxido de sódio é um ácido, uma base? É um ácido ou é uma base? Tá? O ácido clorídrico, o HCl, tá? E ver se as cores estão falando aqui a verdade. Tá? Porque aqui ele fala que esse indicador, na presença de meio básico, ele fica azul. E olha aqui já o contrário, aqui tá falando que ele ficou azul em ácido clorídrico. Então, essa afirmação, essa sentença já está errada, tá? Aí, vamos lá, ele dá aqui D em contato com suco de limão. Limão é ácido? Sim. E aí, quando ele tá, se ele é um ácido, então esse indicador vai ficar amarelo. Então, vamos falar amarelo, ó, cor amarela. Então, em meio ácido, tá? Esse indicador em meio ácido realmente ele tem que ficar de cor amarela. Então, bate? Então, a minha questão D é verdadeira. Mas vamos aí, então, para os comentários, tá? Então, fazendo de um modo geral, a classificação você tem hidróxido de sódio é uma base, então, sendo uma base, tinha que ficar de cor azul. O indicador, tá? No ácido, ele tem que ficar amarelo, tá? O amoníaco é uma base, então ele tem que ficar de cor azul. O suco de limão, ele é um ácido, então ele tem, o indicador adquire cor amarela, tá? Coloração amarela. E o cloreto de sal, um sódio, tá? Ele aí vai ficar no indicador verde, ok? Neutro.
tá? E aí, então, eu trouxe aqui uma imagem, tá? Para vocês verem, só para ilustrar para vocês os diferentes tipos de indicadores que existem. Existem, né? O papel tornassol, que são essas fitinhas aqui, né? Então, tá vendo? Sabonete aqui é base, aqui, então, ele vai ficar de cor azul. Então, eu indico que esse meu produto, ele é básico. Aqui, ele ficou amarela, então, porque, né? Meu sistema aqui, né? É o meu suco de limão, tá? Como indicado aqui, ó, ficou amarelo a fita, tá vendo? Esse aqui é só um meio qualificativo para você identificar se o meio é ácido ou se o meio é básico. A fenolftaleína é um indicador muito utilizado no laboratório, tá? Que adquire colorações diferentes também, dependendo do meio que se encontra. E tenho esse daqui, o indicador universal, tá? O rótulo da embalagem, você vê uma escala de cores. Aqui tem as fitas, e essas fitas você também coloca no produto, né? Na solução. E aí, pela coloração, você vai saber se ele é ácido, se é base. Inclusive, tem até uns valores numéricos, tá? Para você mais ou menos já saber qual que é o valor desse pH. No próximo exercício, ele diz: uma base forte deve ter o grupo OH ligado a um quê? Então, uma base forte deve ter o grupo OH. Então, da mesma forma que a gente viu a classificação dos ácidos, eles podem ser fortes, fracos e moderados, aqui também na base, tá? Lembrando, né, gente, que aqui a base, até agora eu não comentei, mas tá bem claro lá na nossa videoaula, o que é o grupo inorgânico, né? Por que chama... o que ocorre na base? O que identifique na base? É porque eu tenho a hidroxila OH-, tá? Esse menos teria que ficar aqui. OH-, então a única espécie, segundo a teoria de Arrhenius, a única espécie negativa, tá? Que eu tenho ali presente, ali no meu meio, é a hidroxila e a carga dela é 1-. Então, tá falando agora para a base, qual que é uma base forte? Uma base fraca. Tem que estar ligada a quem, tá? Essa hidroxila tem que estar ligada a quem? Olha, então, vou enunciar aqui do exercício. Bom, de um modo geral, as bases fortes são principalmente as que contêm metais alcalinos, que estão ligadas aos metais alcalinos. Os metais alcalinos, lembrando lá na tabela periódica, constituem os elementos químicos que fazem parte do primeiro grupo, ou família 1A, pois esses elementos eles são muito eletropositivos. E por isso eles têm a tendência de ficar na solução em forma catiônica, né? Tanto assim que eles apresentam, se tornam, né, espécies positivas. E com isso, então, eles liberam com muita facilidade a parte negativa, a hidroxila, o hidróxido, OH-. Então, que configura uma base forte. Tá? Então, ele tem que estar ligado aos elementos, aos grupos muito eletropositivos. Então, quando a hidroxila está ligada a esses elementos químicos, a essas espécies catiônicas de carga positiva, como os elementos do grupo 1, tá? Eles se tornam uma base mais forte. No exercício número 5, o hidróxido de sódio é um sólido iônico branco, altamente higroscópico, tá? Higroscópico porque ele já exposto no ambiente, ele já é igual o sal, o sal. Quando o ambiente está muito úmido, em dia chuvoso muito úmido, o sal não fica molhado, tá? É a mesma coisa o hidróxido de sódio, tá? A gente diz que essas substâncias são higroscópicas. Sendo uma base muito forte, possui efeito altamente corrosivo sobre a pele. Ele está falando a respeito do hidróxido de sódio. A forma química do hidróxido de sódio é, né, hidróxido, OH, que é hidróxido de sódio. E quanto à força, podemos classificá-la como o quê? Uma base fraca, moderada?
forte, respectivamente. Então, podemos completar corretamente a afirmação acima com, aqui pela minha resposta, então, hidróxido de sódio, a fórmula dele é NaOH e uma base forte. Né? Então, se relembrando por quê? Mais uma vez, porque nós vimos, primeiro, forte porque a hidroxila está ligado a um metal alcalino, a um elemento químico, hidróxido de sódio, olha aqui, que faz parte de qual grupo? Grupo 1 da tabela periódica, que nós acabamos de ver lá no exercício anterior, que são os íons são elementos mais eletropositivos, ou seja, eles têm maior facilidade de liberar hidroxila OH menos, né, ali no seu meio aquoso. E outra questão do nome, né, então lá, ó, como que se dá nomenclatura para as bases inorgânicas? Escreva a palavra hidróxido, mais a preposição de e mais o nome do cátion que está ligado a esse grupo, que é esse aqui que estava proposto lá, né? Esse aqui que é a alternativa correta do meu exercício. Então, hidróxido de, como que chama esse sódio? Na, né? Na que está ali também na tabela de cátions e de ânions que você pode consultar, tá? E uma base forte porque o sódio presente aí no grupo 1. Exercício 6. A formação do hidróxido de alumínio. Como que se dá a formação do hidróxido de alumínio? Resultante da reação de um sal desse metal com uma base pode ser representado, tá? Então, nós já vimos que a formação do hidróxido de alumínio é resultante da reação de um sal desse metal com uma base e pode ser representada por, tá? Então, então, olha lá, esse metal, né, reagindo aí com hidróxido, eu vou ter a formação do hidróxido de alumínio. E por que que essa seria a fórmula correta, né, a formação correta aí do hidróxido de alumínio, alternativa C? Bom, lembrando, você deve lembrar agora, trazer a sua memória, que quando nós estávamos estudando compostos iônicos, lá dentro de ligação iônica, tá? Aonde que eu tenho a presença de cátion e a presença de ânion, ok? Então, o íon alumínio, se você buscar lá na tabela de cátions, ele é trivalente, a carga dele é 3+. O íon hidróxido, a carga dele é 1-, ele é monovalente. Como que eu vou obter a fórmula desse composto, tá? Então, olha lá, substituindo aqui o meu cátion, qual que é a carga dele? A3+. A espécie negativa, OH1-. Então, lembra lá vocês até falavam o tombo, a regra do tombo, só que esse tombo eu vou tombar, né, o valor dessas cargas em sentido oposto, ok? Então, em sentido oposto, o 3 aqui do alumínio vai para cá, para o íon hidróxido, e o 1 vem para cá. Só que quando é 1, a gente não precisa de escrever, bem? E aí você observa o seguinte, por que colocou parênteses? Porque esse 3, presta muita atenção. Essa espécie negativa, ela é um íon composto, porque ela é formado por mais de um elemento químico, o hidrogênio e o oxigênio. Esse 3, quando eu tombo ele, mas no sentido contrário, ele vai dizer o quê? Que é toda esse íon composto aqui eu preciso de 3 íons compostos. Por quê? Então, eu coloco dentro do parêntese para falar que esse 3, ele não é só para o hidrogênio, ele é para o oxigênio também. Por quê? Olha, para me formar um composto, é interessante, vocês vão ver nos próximos exercícios, o somatório dessas cargas tem que ser igual a 0. Então, somatório, então, 1 vezes 3 mais 1 vezes mais 3 mais 3. Aqui, então, eu preciso de quantas hidroxilas para ligar no alumínio? Eu preciso desses grupos aqui, ó, de 3 grupos de hidroxila. Tem 3 vezes menos 1, fica menos 3. Com mais 3 aqui do alumínio, dá 0.
não apavora, que a gente tem um exercício bem ilustrativo, tá? Uma resolução bem ilustrativa aí nos próximos exercícios, tá bom? Mas por quê? O somatório dessas cargas tem que ser nulas, certo? Bom, então a gente vai ver mais sobre o que eu comentei na aula anterior, até que agora, né, propriamente na formação dos sais. Um outro grupo aí também que nós discorremos aí no período de Maia. Então vamos lá no exercício. O metal M forma um nitrato de forma. Ó, qualquer composto que tem nitrato é NO3. Tá? Se você olhar lá na tabelinha de ânions, é nitrato. Aí tá falando qualquer metal que ligar esse composto vai ter essa forma. É NO3, o 2, ó, aí vamos parar para pensar. Da onde que veio esse 2? Concorda que é a carga desse M aqui, ó. Opa, vamos lá. Que é a carga de M. E aí, qual que é a carga, então, de NO3 menos, que também é um íon composto? Se aqui é 1, então aqui vai ser quanto? 1 menos. Aí ele fala o seguinte, agora eu não quero que esse metal liga com esse grupo nitrato, tá? Eu quero que esse metal agora liga com o sulfeto. Então, qual que vai ser a fórmula correta, segundo o resultado do gabarito, a letra A, MS. Mas, da mesma forma, tá? Então, agora eu quero que esse metal se ligue agora ao sulfeto. Aí eu sei, gente, eu tenho a tabelinha de cátion, eu sei a tabelinha de ânions, né? Então, eu sei que o sulfeto, a carga dele é menos 2, que é o enxofre de carga menos 2. E já sabia qual que era a carga do metal, pelo aquilo que eu já tinha mostrado lá no enunciado do exercício, mais 2. Aí o que você observa? Tá vendo que as cargas não estão iguais? Mas calma aí. Quando acontecer isso, olha o que você pode fazer, o que você deve fazer e muito atento, tá? Para você também não correr em riscos de que você deparar aí com essa situação. Bom, então o 2, eu vou tombar o valor das cargas. O 2 vem pro M, tá aqui. O outro 2 do metal eu tombo, tá aqui no S. Beleza? O tombo do valor das cargas investidas. Olha o que acontece. A mesma quantidade, primeiro, eu preciso entender o que é espécie positiva e o que é espécie negativa. A espécie positiva, ela está doando elétrons, por isso que ela fica positiva. E a espécie negativa, ela fica mais negativa, então, consequentemente, ela tem uma carga negativa porque ela está ganhando elétrons. Bom, a quantidade de elétrons dadas, doadas, tem que ser a mesma quantidade de elétrons ganho. Então, não foi essa mesma quantidade de elétrons doados, não é igual a mesma quantidade de elétrons ganhos? Então, nesse caso, quando acontecer, corta e eu tenho simplesmente MS. Sabe, mas muito cuidado aí nesse caso que ocorreu, porque olha só, as cargas, como as cargas entre essas duas espécies apresentaram valores iguais, mais 2 e menos 2, eles podem se originar formando então a forma MS. Eu tenho um sulfeto de algum metal porque ele não identificou qual o metal. No exercício 2, ele te deu uma lista de íons positivos, chamado de cátions, íons positivos e íons negativos, chamados de ânions. Ele quer que você só identifique corretamente os nomes e as formas de sais formados com estes íons. Ah, mas como que forma a nomenclatura de sais? Até agora você não comentou, professora. Os sais você escreve primeiro, ó, fique bem atento. Para escrever a fórmula do composto, escrevo primeiro a espécie positiva, depois a espécie negativa. Mas na nomenclatura, eu faço de frente para trás. Eu escrevo primeiro o nome da espécie negativa, mais a preposição de, e depois o nome da espécie positiva. Então, a forma correta aqui, ele diz que a alternativa C é a alternativa correta.
tá? Então, vamos lá, o que eu quero mostrar aqui na prática para vocês? Que o nome desses sais, como que se escreve? É o nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome do cátion, tá? Mas não escreva na fórmula, na fórmula, escreve primeiro o cátion e depois o ânion. E além de trocar os valores de suas cargas, que se tornam os índices um do outro, que é o tombo invertido. Então, aí deu, ó, lítio, cargo mais. Esse é o SO4, 2 menos é o sulfato. Então, aí as cargas tomba, 2, tomba pra cá, beleza, tombou. Aqui eu tenho um íon composto, é um ânion, que tem cargas negativas, tá? E tem espécies positivas, então tomba aqui, tá? Como é um, gente, aqui, então por isso ele não precisou de colocar entre parênteses. Então, é o sulfato de lítio, tá? É o nitrato de amônio e assim sucessivamente. Então, nesse exercício, pede já. Os antitranspirantes funcionam como inibidores da transpiração e mantêm o corpo relativamente seco. O componente ativo mais comum desses produtos é o pentahidroxicloreto de alumínio. Nome grande, né? Que palavrão. Mas é assim, na química existem nomenclaturas berrantes aqui para esses compostos. Esse sal libera os íons alumínio 3+. Desculpa aí, não arrumei aí a carga aqui, tá? Que é 3+, aí em cima. Que coagulam as proteínas, formando estruturas bloqueadoras do canal de saída das glândulas sudoríparas. O sal pentahidroxicloreto de alumínio é representado quimicamente por e é classificado como um sal. Por quê? Porque também dentro do grupos inorgânicos de sais existe também a classificação, tá? Se você lembrar um pouquinho da videoaula, nós mostramos sobre isso, tá ok? E aí, segunda alternativa correta, quem que é esse pentahidroxicloreto de alumínio? Então, a alternativa D, então, como que foi possível aí representar a forma desse composto? Bom, como que eu monto a fórmula do sal? Então, a partir do nome fornecido, pentahidroxicloreto de alumínio, e para classificá-lo em ácido, básico ou neutro, essas são as ideias centrais lá do enunciado do exercício. Bom, a regra é, com relação à fórmula, inicia-se a sigla alumínio, tá? O Al do alumínio, que é o metal da substância, seguido do grupo OH, que é o hidróxido. Entre parênteses, 5, porque ele fala pentahidroxi, então são 5. Pent é prefixo de 5. E por fim, tá? Um ânion que é relacionado aí com o nome de cloreto, certo? Como os 5 hidróxidos e o ânion cloreto somam um NOx igual a -6 e o cátion alumínio possui um NOx mais 3. Na fórmula são necessários 2 cátions de alumínio. Ih, beleza. O que você entendeu? Nada, né? Mas vamos lá. O que eu tinha já falado já em no exercício lá anterior? Que o somatório das cargas tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Beleza? Outra. Então, como que calcula o NOx? Então, trazendo aí a memória de vocês, para algumas novidades ou não, então, eu escrevi aqui a fórmula do composto, tá? O alumínio, então, já sabendo, né, que o alumínio aí, né, a fórmula desse composto vai ser alumínio, Al2OH5Cl, e realmente assim, até mesmo para verificar se o composto está correto, então vamos analisar. Existe lá na tabelinha de ânions, me fala que o cloro tem carga -1. Então tá vendo que eu tenho aqui o jogo da velha? Então a gente faz isso daqui. Então, o cloro, vamos lá. Eu olhei lá na tabelinha de ânions, o cloro, a carga dele é -1, beleza? Nessa primeira linha aqui, eu coloco qual é a carga real do composto, -1, desculpa, da espécie. O cloro,
quantos átomos de cloro eu tenho aqui? 1. Então, multiplicando a carga pelo seu índice, que é 1, então, menos 1 vezes menos 1, dá menos 1. Bom, o hidróxido, qual que é a carga do hidróxido que a gente já tem falado aí muito na base? É menos 1. Mas eu tenho quantos grupos de hidróxido? 5, porque é um pentahidróxido. Então, menos 1 vezes 5 dá menos 5. A carga do alumínio, uma espécie de alumínio, tem carga 3. Olha, se aqui muito bem eu poderia chamar de X. Tá? Se eu não conhecesse aqui qual era a quantidade de alumínio. Então, se eu tenho aqui menos 5 com menos 1, eu já tenho menos 6. Então, para que o somatório dessas cargas seja igual a zero, então aqui o meu X aqui tinha que valer o quê? Mais 6. Mais 6 com menos 6 não dá igual a zero. Só que para ter mais 6, o que que eu tenho? Eu conheço a carga de um alumínio, de uma espécie de alumínio, que é mais 3. Então, eu preciso de quantos átomos de alumínio? 2, porque mais 3 vezes 2 dá igual a mais 6. Então, essa é a fórmula correta do composto do sal formado. E como que é a classificação? Ele pede para você classificar. O sal apresenta uma grande quantidade de ânion e hidróxido. A gente viu ali presente, não é? Então, uma quantidade, né? 5 moléculas, né, de hidróxido, de ânion e hidróxido em sua composição. Então, neste caso, ele tem mais um caráter básico. Então, ele é do tipo sal básico. Ok? No exercício 4, completando a reação. Tá, ó, esse exercício eu vi que vocês tiveram dúvida até lá, né, no dia que foi postado ele, vocês perguntando, né, professora, tá faltando aqui, ó, um produto. Realmente tá faltando, porque olha aqui o enunciado do exercício. Completa a reação e acerta os coeficientes, a alternativa que corresponde, e qual seria aqui? Tá. Quais as alternativas, né, que correspondem aos coeficientes estequiométricos corretos? E aí eu sei que vocês sabem sobre balanceamento de equação química, ok? Então, aqui, segundo o gabarito, a resposta alternativa B, então vamos lá para o nosso comentário. A reação de neutralização. Primeiro, a reação de neutralização, gente, fiz aqui manualmente, com todo o amor, com todo o carinho para vocês, tentando ser o mais organizado possível para você entender. Primeiro, tá? Nós vimos que os ácidos e as bases são formados por espécies químicas de cargas diferentes, ok? Então, a espécie positiva, tá? A espécie positiva e a espécie negativa. Esse é um ácido, porque olha aí a presença do hidrogênio, um H+, essa é a base, a presença aqui da hidroxila, o H-. Na reação de neutralização, fala que quando eles se reagem, eles formam substância sal e mais água. O que a gente observa nesse sal? É um composto iônico em que a minha espécie positiva não é o hidrogênio e a minha espécie negativa não é a hidroxila, ok? Então, isso aqui é a espécie positiva aqui, porque quando ele vai liberar a espécie H+, e aqui é uma base, porque é a espécie negativa que ele libera o H-. Mas o sal, ele não é constituído por nenhuma dessas espécies. Por isso que a OH mais H, forma H2O. Como que o sal é formado? O sal é formado a partir, então, dos íons positivos aqui da base com a parte negativa do ácido. Regra, claro, alguém está doando positivo, então, ele vai doar para quem quer receber, ok? Que no caso aí é o fosfato. Bom, como que eu vou escrever, então, a fórmula desse composto? Professor, então, beleza, já identifiquei, então, quem são as espécies químicas que vão fazer parte do meu sal. Então, eu escrevo primeiro o íon positivo, o bário. O bário, a carga dele, se eu não tiver essa tabela, olha aqui, qual que era a carga do bário? 2+. Né, se eu fizesse o processo invertido. E qual que é a carga do fosfato? Ó, o 3 aqui no índice do hidrogênio. Então, certinho? Então,
Olhando lá, consultando a nomenclatura dessas espécies químicas, o íon positivo é o bário, porque eles têm o mesmo nome, e a espécie negativa, o íon negativo, é o fosfato. Como escreve o nome desse composto? As cargas, eu vou tomar as cargas de forma que eu vou inverter. Então, o 3 do fosfato veio para cá, e o 2 do bário vai vir para cá. Ah, só, mas esse ânion, ele é um íon composto, ele tem mais de um elemento químico. Então, vamos colocar em parênteses, porque esse 2, se eu não colocar em parênteses, vai parecer que eu estou só multiplicando oxigênio. Não, eu também estou me referindo eu falo que é o chuveirinho de cabeça para baixo. E como que escreve o nome do composto? Aí é o contrário, é a espécie negativa, depois a espécie positiva, fosfato de bário. Viu? É muito bom. O balanceamento. Como que vai ocorrer o balanceamento? O balanceamento, não existe uma regra geral para o balanceamento. A própria didática fala que o balanceamento, a técnica que a gente aplica é o método da tentativa. Mas vocês vão ver por aí, em diversos YouTubers, em diversos canais, a questão dos macetes, tá? E esse aí foi um dos que eu peguei, que é a regra do macho, tá? Mas olha só, em destaque, é uma regra, essa regra ela não se aplica para todas as equações, então cuidado, beleza? Bom, macho, então, macho, o que determina mesmo didaticamente é o método da tentativa, você só tem que saber multiplicar e somar. Tá? Porque o exercício ele pede para você identificar quais são os coeficientes, e aí por que é 2, 3, quando não tem número é 1 e 6. Bom, então macho, o que significa o M? É metal. Então aqui ele está te dando um macete assim. Bom, nossa, que tamanho de reação, primeira coisa, né, que já assusta. Nossa, que tamanho de reação, que compostos que tem parênteses. Nossa, compostos que tem parênteses. Nossa, que tanta, olha aqui esse composto, quanto de elementos químicos presentes. Aí, segundo Lavoisier, ele me fala que a mesma quantidade de reagentes que eu tenho de um lado, o mesmo, ok? A soma da massa dos reagentes que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro, porque a lei da conservação das massas, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não, mas espera aí, então. Ufa, como que eu posso aplicar esse método? Então, uma das alternativas aí, tá? Um macete aí é macho. O M é metal, então assim, uma reação muito complexa. Então, vamos começar aí primeiro. Então, por quem que eu começo, né? A primeira pergunta é, por onde que eu começo? Por onde eu inicio? Então, o M, né, pelos metais, depois pelos ametais, o carbono, se tiver carbono presente, nesse caso eu até já eliminei aqui, né, porque eu não tenho nem do lado do reagente, nem do lado do produto, o hidrogênio e o oxigênio. Bom, a mesma quantidade desses átomos que eu tenho do lado do reagente é o que eu tenho que ter do lado do produto. Lembrando, gente, que na fórmula do composto eu não posso mexer. A equação, lembra que a primeira coisa que você fez foi completar, achar qual que era o sal formado? Você achou o fosfato de bário. A equação está toda aqui para você. Agora eu vou só verificar quais são os coeficientes, o balanceamento dessa equação química. Então, quem é o metal? Bário. Então, esses índices aqui eu não posso alterar nunca e nem colocar número aqui no meio da fórmula, é a fórmula do composto, tá? Como diz, é a substância fosfato de bário, que tanto eu posso escrever o nome dela por extenso, como eu posso escrever a fórmula desse composto. Então, eu tenho, aqui me indica, esse 3 me indica que eu tenho 3 bário. Opa, tenho mais do lado do reagente? Não, não tenho. Então, vamos para cá. Aqui eu tenho bário, mas eu tenho quanto? 1. Então, que número que multiplicado por 1 tem que dar a mesma quantidade? 3. Então, 1 vezes 3, né? Que era o que eu tinha aqui. Eu tinha 1 bário vezes 3, 3. E aqui 3 vezes 1, 3. Então, o 3 aqui eu posso colocar do lado da fórmula. Esse é o coeficiente. Então, eu tenho 3 bário. Só que quando eu coloco ele aqui, eu não posso esquecer. E depois eu tenho que multiplicar pelo oxigênio e tenho que multiplicar pelo hidrogênio. E lembrando que, como tem parênteses, eu tenho que multiplicar esse 2 por todos os elementos aqui presentes.
dentro do parênteses. Bom, já balanceei o metal. O ametal, fósforo. Fósforo é um ametal lá pela tabela periódica, você sabe disso. Então, quantos fósforos eu tenho? Ó, desse lado aqui, esse lado onde eu tenho o maior número de fósforo, aqui eu só tenho um fósforo. E aqui eu tenho quanto? Se tem um parênteses, eu vou pegar esse número de fora e vou multiplicar. Então, eu tenho quantos fósforos? 2 vezes 1, 2. Tá? Então, desse lado aqui, eu só tenho 1. Então, que número que eu vou colocar aqui, que multiplicado, ó, 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Então, por isso que eu coloquei esse 2 aqui, ok? Então, balanceado. Carbono não tem, tem o hidrogênio. Olha, esse 2 que eu coloquei aqui, agora ele tá multiplicando o hidrogênio aqui. 2 vezes 3 deu 6. Aqui tem hidrogênio? Tem, que beleza, ó. Mas primeiro parênteses, vou eliminar o parênteses. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes o 3 que eu tinha colocado, 6. Então, 2 vezes 3, 6. E aqui também deu 6. Como eles estão do mesmo lado, aí a gente soma. Então, no total, é 12. Entendeu? Então, aí eu olho aqui nesse composto. Vamos pro lado do produto? Pro lado desse composto aqui eu não tenho hidrogênio. Opa, só essa molécula que tem hidrogênio. E já tem 2. Então, que número que eu vou multiplicar por 2 vai dar 12. 6. Ok? E o oxigênio? Olha, gente, nessa altura, reza aí pro oxigênio já tá balanceado, tá? Porque eu não tenho mais o que alterar, né? Então, vamos lá, vamos tirar confirmar aqui. 2 vezes 4, 8. Vamos eliminar o parênteses. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Então, 8 mais 6 dá 14. Então, do outro lado tem que ter 14. Olha aí para dar certo. Se eu já tenho aqui 6, ele multiplica também o oxigênio. 6 vezes 1, 6. E aqui que tem oxigênio, ó, 2 vezes 4, 8. Então, 8 mais 6, 14. Então, entendeu? Aí a gente justifica aí a lei da conservação das massas, ok? Faça mais exercício sobre balanceamento para você praticar, você praticando mesmo, mas você viu que não é um bicho de 7 cabeças, tá? O exercício 5, ele fala a respeito do leite magnésio, que nada mais é do que uma suspensão de hidróxido de magnésio em água e é utilizado como antiácido estomacal nas azias e como laxante intestinal. Se uma pessoa tomar essa solução, ocorrerá qual das reações químicas abaixo? Bom, então eu tenho que saber qual é o tipo de ácido presente no estômago, né? É um antiácido estomacal. Então, a gente já tem conhecimento que é o ácido clorídrico. A forma dele é HCl, beleza? Então, nós temos duas reações aqui possíveis. Ou a alternativa C, que tem ácido clorídrico, ou a alternativa D, tá? Que tem também ácido clorídrico. Então, fora, eliminado, eliminado, e a letra E eliminado também. Então, qual desses? Bom, primeiro que eu sei que tem que resultar qual que seria a alternativa correta, ok? Bom, o magnésio, ó, então se eu falo primeiro, gente, que já é um hidróxido de magnésio, então eu tenho uma base. Olha aqui, esse aqui eu não tenho base. Olha aqui a base, olha o grupo que identifica aqui a base aqui, que quando em solução aquosa, ele vai me liberar o íon OH-. Beleza? Então, aqui de cara, né, eu já identifico que é a alternativa D. Então, olha só, como que fica essa reação de neutralização? Olha aqui, né, a base hidróxido de magnésio, mais o ácido clorídrico vai me formar o cloreto, né? Então, separando as cargas aqui, eu conheço a carga agora do magnésio, que é quanto? 2. E qual é a carga do hidróxido? Ela não muda, não varia, 1 menos. Tá? Que é um menos, apaga aí. Aqui do cloro, né? Dissociando aqui, separando aqui, né? Separando aqui as cargas, identificando as cargas, 1 mais e 1 menos, né? Então, a parte do hidróxido, a base
mais o hidrogênio, eu vou formar a água. O que vai me restar? O cloreto de magnésio. Mas como que forma? Escreve primeiro a espécie positiva, depois a espécie negativa. E como que escreve, professor? O magnésio, a carga dele não é 2+, a do cloro não é 1-, inverte as cargas, tomba as cargas em sentidos opostos. Então, 2 de magnésio veio para o cloro, e o cloro, que tinha carga 1-, veio para o índice, se tornou o índice do magnésio. Só que quando é 1, a gente não escreve. E como que é, relembrando aí, como que escreve o nome desse sal? Primeiro é cloreto de magnésio. O nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome da espécie positiva. Certo? Bom, eu creio que eu tenho ajudado vocês e mesmo assim, tá? Se houver a necessidade de nós nos comunicarmos aí, de tirar as dúvidas, estou aqui, né? Lembrando que é um conteúdo de retomada aí, de conteúdo aí da primeira série, mas é requisito aí para as aulas aí de vocês aí na parte de Físico-Química. Sucesso para vocês, até mais!